Sejam muito bem-vindos ao canal Espiral Inversa. Informação baseada em fatos reais, imparcial e não dogmática. Ajude-nos a manter o canal, inscreva-se, faça um like, ative o sininho de notificações, compartilhe. É muito importante para nós, ficamos gratos. Jesus Bonde. Os defensores da Guerra Santa Evangélica, Bolsonaro e Edir Macedo. O apoio das facções criminosas. A expressão traficante de drogas evangélico pode parecer incongruente, mas na maioria das favelas e na periferia é generalizada. O cristianismo carismático está crescendo em todo o Brasil. A população evangélica aumentou 30% na primeira década deste século, mesmo alguns dos mais notórios traficantes de drogas afirmam estar divulgando o evangelho. Centenas de ataques do crescente ator criminoso do Brasil, facções evangélicas cristãs. Em menos de 2 meses depois de Bolsonaro tomar posse, os ataques de grupos criminosos religiosos evangélicos dispararam. O protestantismo evangélico tornou-se uma força política poderosa, buscando reformular a perspectiva do país em sexualidade, vida familiar e até liberdade de expressão e adoração. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre a violência repetida contra praticantes e de outras religiões. Para as igrejas evangélicas e facções religiosas evangélicas, isso se tornou equivalente à permissão. O fanatismo religioso evangélico se espalhou para todas as facções criminosas do Brasil, apoiadas por pastores e pregadores evangélicos. Em exemplo, Álvaro Malaquias Santa Rosa, também conhecido como Peixão, uma figura sênior da Terceiro Comando Puro, TCP, das facções das favelas, ajudou a criar o Bonde de Jesus, um novo grupo criminoso com motivações evangélicas. Existe um silêncio ensurdecedor das autoridades federais, estaduais e municipais quando se trata de violência religiosa crescente. O silêncio de Bolsonaro sobre a violência religiosa não parece ser a causa raiz do descontentamento em relação ao seu governo. Mas o silêncio contínuo significa uma aprovação estática. A Procuradoria-Geral da República pediu ao governo que fizesse mais para interromper os ataques religiosos, chamando-os de ameaça à própria democracia do Brasil. Mas, se tais tentativas tiveram algum efeito desanimador sobre os ataques religiosos evangélicos, ainda estão para ser vistos. A virada evangélica do Brasil. O estudo da violência no Brasil tem observado um forte aumento nos relatos de crimes de motivação religiosa. De acordo com a Comissão Brasileira de Combate à Intolerância Religiosa, mais de 100 instalações religiosas afro-brasileiras em todo o país foram atacadas por grupos de narcotráfico em 2019, um aumento em relação aos anos anteriores. Mas a atual onda de fanatismo religioso evangélico é mais pessoal e mais violenta do que no passado. Padres afro-brasileiros estão sendo perseguidos e assassinados por sua fé. Evangelicalismo em ascensão. O aumento dos crimes de ódio religioso coincide com a crescente influência política e cultural dos evangélicos no Brasil. Atualmente, legisladores evangélicos ocupam 195 dos 513 assentos na Câmara dos Deputados, dando-lhes o poder de moldar o debate nacional sobre aborto, religião nas escolas, casamento gay e outras questões sociais.
Muitos protestantes brasileiros assistem a cultos tradicionais, e ficam horrorizados com o aumento da discriminação contra aqueles que praticam outras religiões. Mas as denominações que mais crescem no Brasil são as igrejas pentecostais e neopentecostais, mais difíceis incluindo a bem-sucedida Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus. Ambas espalham o que é chamado de doutrina da prosperidade, prometendo salvação pessoal e sucesso financeiro para pessoas que confiam em Deus, trabalham duro e eliminam todo o álcool, jogos de azar e outros vícios. Para muitas pessoas pobres nos bairros, essa é uma oferta atraente. Porém, a realidade é bem mais dura, as promessas não são cumpridas, os fiéis continuam pobres, doentes e sem esperança de vida, enquanto bispos e pastores ficam cada vez mais endinheirados, enganando as suas ovelhas. Bom versus mal. Alguns líderes evangélicos que pregam a doutrina da prosperidade também veem as outras religiões como perigosas. Edir Macedo escreveu em seu livro de 1997 Orixás, Caboclos e Falsos Deuses ou Demônios, que as religiões afro-brasileiras procuram nos manter longe de Deus. Eles são inimigos dele e da raça humana. Essa luta com Satanás é necessária para a salvação eterna, acrescentou. Para os pregadores que adotam uma visão espiritual binária do mundo, os cristãos bons devem travar uma guerra santa contra os praticantes maus. Isso inclui um punhado de chefões das drogas, que proíbem a adeptos de outras religiões de praticar sua fé em bairros controlados por facções. O gasoduto da prisão para a igreja. As prisões caóticas e superlotadas do Brasil exacerbam a conexão entre facções evangélicas. O governo está apenas nominalmente no controle da maioria das prisões públicas no Brasil. Na prática, eles são essencialmente governados por uma das duas organizações brasileiras concorrentes de narcotráfico, que dirigem seus negócios de tráfico e extorsão, lá recrutam sua patente, antecedentes por trás das grades. Os grupos religiosos evangélicos têm uma longa tradição nas prisões brasileiras. Hoje, no entanto, 80 das 100 organizações religiosas subcontratadas para administrar programas sociais nas prisões são igrejas evangélicas. Como resultado, o cristianismo carismático se espalhou rapidamente pelo sistema da justiça criminal. Conversões em prisões são comuns. Os presos que adotam o evangelicalismo são frequentemente alojados em alas de prisão separadas, que se destacam por sua ordem e limpeza. Alguns até estabeleceram seus próprios ministérios dentro da prisão. O desenvolvimento de relacionamentos positivos com os pastores, enquanto na prisão, pode aumentar o controle de uma facção sobre o poder, uma vez liberado. Os traficantes convertidos controlam a maioria das favelas no Brasil. Esse relacionamento de patrocínio permite que traficantes de drogas evangélicos operem impunemente. A conexão da igreja evangélica, o governo Bolsonaro, milícias e facções criminosas, é evidente. Enquanto o silêncio se mantiver, mantendo as populações desinformadas sobre o que realmente acontece debaixo de seus olhos, esses impostores irão continuar a sua cruzada, matar em nome de Deus, praticando tráfico de drogas e armas, estupros, homicídios, racismo, xenofobia e discriminação social. A democracia, liberdade de expressão, liberdade religiosa, igualdade de gênero e liberdade estão ameaçadas por uma seita fundamentalista religiosa evangélica, com requintes de malvadez,
assente nos princípios do nazismo e extrema-direita.